Estamos de volta com Barreiras Minha Terra. A nossa convidada de hoje, professora e historiadora Inês Pita. Professora, a gente tem uma história muito pitoresca, né? E, na verdade, levando para o lado político da coisa, nós tivemos a primeira vereadora de Barreiras, Renilde Dias. A senhora conhece um pouco da história dela e eu gostaria muito que a senhora falasse um pouquinho dessa história para a gente. Olha, quando eu estava pesquisando a história de Barreiras, Dona Ada me deu notícia dessa vereadora. Ela se candidatou na eleição de 1947 e foi vereadora durante a gestão do prefeito Sabino Dourado. Ela ficou como suplente apenas por um voto, mas um vereador, logo no início da legislatura, renunciou e ela foi convocada. Ela era uma mulher muito inteligente, por sinal, irmã do deputado estadual barreirense, Juarez Souza. Mas ela era bem mais velha do que ele. Ela não foi vereadora por influência dele. Eu apenas cito para dizer que ela era irmã dele. Ela, na Câmara, ela sempre procurou ser da Comissão de Finanças. Veja que não é toda mulher que quer ser da Comissão de Finanças. E ela teve uma legislatura muito participativa. Depois do seu tempo de vereadora, ela chamou a atenção do deputado federal barreirense, Dr. Tarsilo Vieira de Mello, que quis levá-la para o Rio de Janeiro, a fim de que lá ela pudesse se desenvolver intelectualmente mais do que aqui. Ela então foi, lá ela estudou, se formou, que aqui ela aqui em Barreiras fez só o primário, mas as mulheres naquele tempo iam estudar em colégio de freira para ser professoras. Ela foi estudar no colégio de freiras de Petrolina, então fez o correspondente naquele tempo ao ginásio e ao curso de magistério e era professora aqui em Barreiras. Ela também auxiliou muito o professor Seabra quando ele abriu o Colégio Padre Vieira, sendo professora lá. Agora, depois que ela desempenhou tão bem sua legislatura, ela foi levada, como eu já disse, para o Rio de Janeiro por Dr. Tarsilo. Lá ela fez faculdade. Ela primeiro trabalhou no INSS. Depois, quando Brasília foi inaugurada, muitos funcionários do Rio de Janeiro foram transferidos para lá, ela também. E como ela era professora formada, foi convidada a trabalhar lá numa escola. Se eu não estiver enganada, na escola militar. Agora realmente me passou, eu tenho isso anotado. E conseguiram até que o INSS desse a ela licença sem vencimentos para ela ficar trabalhando nessa escola. Eu tenho muitas fotos dela com os outros professores lá nessa escola. E ela se aposentou depois. E eu estive muitas vezes visitando, conversando com ela e ouvindo dela muita coisa daqui de Barreiras, dessa legislatura de 1948 a 51. São muitas histórias, né, professora? E histórias muito bonitas, grandes histórias. Mulheres que tiveram a sua história na cidade de Barreiras, não poderia deixar de falar de uma mulher. Uma mulher que teve também uma vitória, Eudóxia Rocha. Eudóxia Rocha era prima legítima do Dr. Geraldo Rocha, filha do coronel Francisco Rocha. Ela estudou aqui em Barreiras e na década de 40 e 50, quando o professor Seabra de Lemos fundou a Rádio Educadora de Barreiras, ela se destacou como cantora. Eu sou mais nova um pouco do que ela e eu me encantava com Eudóxia, que a gente chamava Dochinha, cantando aquelas músicas maravilhosas. Depois disso, a família dela, a mãe e os filhos, se mudaram para Brasília e lá ela conseguiu trabalhar e depois ir para os Estados Unidos trabalhando na Embaixada Brasileira.
Ela me deu muitas fotos do tempo dela nos Estados Unidos e eu selecionei justamente uma foto em que ela está junto ao presidente da República, Dr. Ronald Reagan. Oh, ela foi vitoriosa então, né? Foi não, ainda é. Ainda Ela é ainda viva? mora no Rio de Janeiro. Que bom. A gente sabe que as mulheres elas têm conquistado muito o mercado de trabalho. E naquela época, houve uma mulher, Lídia Batista e Dona Aurelina. Elas tiveram negócios na cidade de Barreiras e foram mulheres de destaque também, né, professora? Tanto Dona Lídia Batista como Dona Aurelina Barros foram mulheres que trabalharam muito no comércio. Dona Lídia Batista, ela própria colocou seu comércio e ela trabalhou em seu comércio, que era ali na frente do Mercado Velho, que fica na frente do cais, em seu armarinho. Nós vemos aí a foto dela, até não muitos anos, porque não faz muitos anos que ela faleceu. Sempre que eu passo na frente do armarinho dela, que hoje está fechado, eu me lembro da mulher extraordinária que ela foi. E também vamos citar outra comerciante, Dona Aurelina Barros. Ela é originária de Baianópolis, daquela região, e ela se casou com Bartolomeu Barros, que veio de Xique-Xique. Ele veio com barca, trouxe recurso, fazia o percurso de barca de Barreiras a Juazeiro e voltando para cá, e tinha uma loja. Mas ele adoeceu, esteve bastante tempo doente e faleceu, deixando-a com 5 filhos pequenos. Você imagine, naquele tempo, uma mulher que fica viúva e o marido deixa para ela uma loja, uma fazenda, que eu até me esqueci, e uma barca. A barca seria impossível manter, ela vendeu. Manteve a fazenda, que hoje é justamente o bairro Santa Luzia, chamava-se Santa Luzia, e a loja. Mas o marido esteve muito tempo doente e eu soube, através da neta dela, Ana Maria Barros, que havia nessa loja mais dívida do que outra coisa. E ela foi trabalhar, montava num cavalo aqui, na década de 30, ia administrar essa fazenda e passava o resto do dia na loja. Eu sei que ela recompôs o patrimônio da família, tanto que ela pôde mandar as 3 filhas mulheres estudarem para serem professoras no colégio de Petrolina, Pernambuco. Uma delas foi Dona Alda Barros de Lacerda, uma das professoras mais importantes de Barreiras, foi delegada escolar, foi grande professora no Colégio Padre Vieira. As outras 2 não permaneceram em Barreiras. E o filho dela, Dr. José de Barros, Dona Aurelina, trabalhando aqui, conseguiu formar médico, proeza que pouca gente conseguiu fazer naquele tempo antigo e ela pôde fazer. Então é uma mulher que sempre será recordada em Barreiras. É para a senhora ver o quanto que algumas mulheres têm um pulso firme desde aquela época, da década de 30. Agora teve também uma mulher que teve seu destaque aqui em Barreiras, né? Ela é farmacêutica, Josefa Araújo Andrade. Sim, Pablo. Dona Josefa Araújo Andrade, que é mais conhecida de todo mundo como Dona Maria, esposa do senhor Baltazarino Araújo Andrade, farmacêutica formada. Ela veio para cá na década de 50, abriu sua farmácia e ela trabalhou ali sempre, atendia com a maior boa vontade a todo mundo. Muita gente pedia opinião a ela, porque aqui sempre a assistência médica foi precária. E ela, dentro do que um farmacêutico pode fazer, ela ajudava a todo mundo. E eu, nesse momento, quero fazer uma homenagem a ela. Eu, uma vez adoeci, tive um problema que não foi logo reconhecido como uma infecção. E eu estava com medo até de morrer e deixar meu filho órfão. E fui conversar com ela.
E ela disse: menina, isso é uma infecção. E eu comprei os remédios para a infecção, tomei e salvou. E ela, posso dizer assim, Dona Maria salvou a minha vida com essa sugestão. E eu tenho por ela a maior estima, a maior admiração. Que bom, professora. Eu fico muito feliz. A gente também entra num contexto muito bacana das mulheres na política. E parece que Barreiras só tiveram 3 mulheres na política e à frente da presidência da Câmara de Vereadores de Barreiras. Sim, Pablo. Elas foram Jusmari Terezinha Oliveira, Antônia Pedrosa e Kelly Magalhães. Todas 3 foram presidentes da Câmara e desempenharam muito bem o seu cargo de presidente. Todas 3 se notabilizaram como vereadoras e como presidente. Isso estamos citando-as porque foram presidentes, mas houve muitas outras vereadoras a partir da década de 80. De 80 para cá, não podemos aqui citar todas porque são diversas, mas elogiamos a todas pela sua participação na política barreirense e por estarem também fazendo o seu papel, porque a política também é um papel para a mulher. E a última mulher nessa lista de mulheres, vou só citar o nome dela, porque ela é quem vai falar dela mesma, você já entrevistou. Foi a 2ª vereadora na década de 1970, professora Marina Castro. E a Marina Castro foi uma das nossas convidadas, né? Segundo a professora Inês Pita, ela teve seu destaque na Câmara de Vereadores de Barreiras, como a 2ª vereadora. Você vai ver aí a matéria que nós fizemos com a própria.